Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao mini curso de projeto arquitetônico em BIM. Esse mini curso foi dividido em 4 módulos, né? Então a gente tem um módulo de apresentação, como que funciona o BIM, as dimensões dessa tecnologia em BIM. A gente tem o módulo de aplicação do BIM. A gente tem o módulo de gerenciamento de projetos, né? Então o projeto arquitetônico e seus projetos complementares. E a gente tem um quarto módulo que seria a nossa live, né? Ao vivo, para a gente conversar e entender um pouquinho mais sobre isso e aplicar algumas mentorias. Então, esse mini curso BIM, ele foi dividido nesses módulos. Então, o módulo 1, a gente vai ter uma visão geral do que seria o BIM. A prática, ele basicamente é o quê? Então, aquele vídeo que vocês assistiram inicial, né, falando sobre a dimensão do BIM e da tecnologia e como que isso tem benefícios no desenvolvimento de projetos. Se você não assistiu, assista lá, porque é bem interessante. Tá lá na aula inicial de apresentação do mini curso. Mas afinal, o que é BIM, né? Então, quando a gente fala em BIM, muita gente fala que é 3D, muita gente fala que é um software, e na verdade não é nada disso, né? Então, o BIM é a modelagem da informação, da construção em si. Então, basicamente, essas informações, elas são parametrizadas, né? Então, essas informações são informações reais, não é apenas um modelo tridimensional, é um modelo que tem informações das dimensões, especificações do material utilizado, espessura desses materiais. Então, pode ser colocado preço para esses materiais para a gente ir para uma categoria de projeto específico, que a gente pode fazer orçamentação, planejamento de obra, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Então, teria essa dimensão, é disso que a gente está falando. Então, a gente tem o que? Essas informações, elas são reais, parametrizadas, e o BIM, ele não é só para projeto, né? Então, ele começa na dimensão de projeto e ele vai até a dimensão da obra e um pouquinho mais além, a questão de manutenções da obra. A gente vai discutir um pouquinho disso, e isso não é uma realidade futura, isso já é real e já está sendo implementado em vários países, né? E o Brasil tem alguns decretos que a gente vai discutir isso aqui. Então a gente falou um pouquinho da parte, mas o que é BIM? Então a gente agora sabe que o BIM não é um software, o BIM não é um 3D apenas, o BIM é uma modelagem de informação da construção. Então todas as informações ali são reais e precisas, né? Esse é o objetivo da informação modelada. BIM em projetos. Então, o BIM ele é utilizado hoje nas tecnologias para desenvolvimento de projeto, nos projetos de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, climatização, PPCI, infraestrutura. Aí de infraestrutura a gente é bem abrangente, tem terraplenagem, tem drenagem, rodovias e outros projetos, né, que você pode aplicar o uso da tecnologia, né? Isso acaba sendo uma eficiência muito boa, né? Então, hoje, um dos softwares que a gente mais utiliza para vocês terem uma dimensão é o Civil 3D para projetos de rodovias, que é muito eficiente e muito difundido. Vale a pena vocês darem uma pesquisadinha sobre o Civil 3D na parte de projeto. O projeto de arquitetura, que é o nosso foco, então a gente vai abordar, né? Então, o projeto arquitetônico, né? O que é a dimensão do projeto arquitetônico? Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente está falando da parte de arquitetura, né? Que é o nosso carro forte. Então, como a gente estava falando, né? O BIM, ele tem essa dimensão de todos esses projetos, mas como o nosso foco aqui em específico é a parte de arquitetura e o projeto arquitetônico, então a gente vai falar um pouquinho da dimensão, o que tem dentro desse projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico, ele pode ser dividido o quê? Em projeto conceitual, é quando você elabora as questões iniciais, conceituais para o teu projeto, né? Então você não quer perder muito tempo nas etapas que irão vir, então você acaba fazendo o quê? Um projeto conceitual, onde você vê se isso é realmente o que o cliente deseja, o que o cliente realmente necessita, antes de passar para uma etapa mais detalhada dessas informações. Então a gente tem o que? O estudo preliminar. Então o estudo preliminar, ele já tem uma informação mais consistente, né? Então você já tem um esboço do teu projeto mais definido, você já tem dimensões, você já tem especificações de alguns materiais, tecnologia construtiva que será
em steel frame, wood frame, será em alvenaria convencional. Então você já tem essas informações. Se a arquitetura vai ser contemporânea, moderna, então, ou se vai ser uma mesclagem de tudo isso, né, a gosto do cliente, né? Então, todas essas informações são definidas num bom brainstorm, né? Então, e um briefing realizado junto com o cliente. Então, você compila todas essas informações, né, em um documento e procura validar cada etapa dessa em cada conceito desses projetos, né? Então, no projeto conceitual, no estudo preliminar, você faz todas as etapas sempre validando elas com o cliente. E tudo você faz uma compatibilização prévia nos seus projetos, né? Então, a ideia é o que? Você elabora um projeto, valida com o cliente, mas também compatibiliza essas informações com todos os outros projetos necessários para a edificação. Independente se você é o contratado para fazer todos esses projetos, mas os profissionais envolvidos mesmo, sendo de outros escritórios ou de outras disciplinas, você tem que compatibilizar essas informações. E a gente vai explicar como faz essa compatibilização e aonde faz essas compatibilizações utilizando a tecnologia BIM. Então, o projeto básico é um projeto que ele tem um nome básico, mas ele tem informações consistentes, né? Então, é um projeto que ele está um pouco acima do estudo preliminar, porque ele tem mais informações detalhadas, né? Ele tem mais especificações de materiais, ele já tem um quantitativo prévio, né? Então você já tem umas especificações das suas esquadrias, do teu revestimento, você já tem uma ideia do conforto térmico acústico da sua edificação pelos acabamentos e revestimentos que você está utilizando nesse empreendimento que você está projetando. Então você já tem informações mais precisas. E você faz o quê? A compatibilização de 100% dessa informação. Então, tudo que tem ali você consegue compatibilizar com o projeto de estrutura, hidráulica, elétrica, climatização e o projeto de topografia do terreno para você ver onde vai ter corte, onde vai ter aterro. Você precisa ter um muro de contenção ali, então você já consegue fazer essa compatibilização de toda essa informação. Nosso projeto executivo, ele basicamente é o quê? Então, o projeto executivo, ele engloba todas essas áreas. Então, temos o detalhamento. O detalhamento da informação, basicamente, se refere ao quê? Tudo que tem no projeto que seja necessário para a execução da obra, que possa gerar alguma dúvida, você deve fazer um detalhamento específico disso no seu projeto, para que você tenha a real execução daquilo que você projetou. Porque se você não detalhar essas informações, isso pode gerar uma dúvida na obra e por falta de tempo dos construtores na obra para tomar uma decisão de imediato, às vezes essa decisão não é a correta ou a ideal para aquele tipo de situação. Então, como você está no escritório, você está projetando a sua edificação, você tira um tempo para fazer a parte de detalhamento dessas informações, para não gerar dúvida ou gerar alguma inconsistência na obra, né? Então, é importante esse detalhamento de informação. Memorial descritivo. O memorial descritivo, ele nada mais é do que você descrever a tua obra, o teu empreendimento, né? Então, hoje a gente fala de certificações, a gente fala de controle de qualidade da edificação, de manutenção preventiva. Então, nesse memorial descritivo, você coloca todas as informações, né? De materiais que você utilizou, materiais que precisam de manutenções num curto espaço de tempo, reparos que devem ser feitos, descreve como que é as etapas da sua edificação, qual é a finalidade dela. Então você descreve tudo isso no teu memorial descritivo. Memorial de cálculo. O memorial de cálculo, ele não é interessante para a parte de projeto arquitetônico, mas vale a pena falar um pouquinho dele. O memorial de cálculo é bem utilizado principalmente para os projetos complementares de engenharia. Um exemplo, o projeto estrutural. É interessante você ter um memorial de cálculo detalhado com as informações para que no futuro ou durante mesmo a execução da obra seja fácil de consultar algumas informações. Tem uma informação que está no projeto que gerou uma dúvida, então eu vou consultar, o executor vai consultar o memorial de cálculo, ele vai verificar, essa região, esse pilar aguenta X toneladas, né? Eu utilizei o concreto armado de 40 MPa. Então, eu tenho essas informações lá para eu poder consultar caso eu tenha dúvida em relação ao projeto. E no caso de situações futuras, né,
o cliente quer fazer uma ampliação, né? Então, se ele contratou um outro profissional diferente do responsável técnico do projeto. Então, esse profissional vai pegar o memorial de cálculo, ele vai ler essas informações e vai ver, ó, isso não é viável, ó, isso aqui a gente tem que conversar com um projetista que elaborou o projeto para ver se é viável colocar uma carga dessa a mais na edificação, porque pelos dados que tem no projeto, não seria viável. Então, essas informações são precisas. Esses documentos que a gente está falando é sempre um plus a mais no seu projeto. Isso é um diferencial. É difícil os profissionais que entregam esse tipo de documentação. Então, isso acaba sendo um diferencial na sua vida profissional. Pega essa dica. Especificação técnica. A especificação técnica, ela é basicamente o quê? Você especificar todos os materiais utilizados na tua obra, para não ser executado um material não listado na sua especificação. Por exemplo, você especificou um porcelanato de 60 por 60, só que você não especificou a marca. Então ele pode assentar um piso cerâmico que não tenha a qualidade necessária ou a resistência mecânica necessária para aquele tipo de local. Então sempre é bom você especificar, né, o material e colocar uma recomendação de um equivalente técnico no mercado. Por exemplo, eu quero que esse piso cerâmico seja Portinari. Então, ou equivalente técnico, porque como é uma empresa grande, como é um material bem difundido no mercado, ele tem várias especificações técnicas já encontradas no mercado e de fácil acesso. Assim, não que você está direcionando a compra do cliente para esse fornecedor, mas você está indicando que ele compre algo que seja equivalente técnico, porque eles já são referência no mercado. Então é mais fácil você comprar um material similar, mesmo sendo mais barato, só que com uma qualidade também similar a esses grandes players do mercado. Lista de materiais. A lista de materiais basicamente é o quê? É todo o compilado dessas informações que você projetou. Com o BIM isso fica muito mais fácil, porque todas as informações, como a gente havia dito, são parametrizadas e você teve um esforço para elaborar esse projeto e especificar as recomendações de cada elemento, né? Então você definiu a espessura da parede. Estou usando o tijolo de 14, né? Então eu estou usando o tijolo deitado. Eu vou ter um revestimento dos dois lados de 2,5. Então você já colocou essas informações lá. Então é fácil você extrair esses quantitativos, né? E sai de forma automática. Então quando você utiliza o BIM, você tem um esforço, né, para configurar essas informações iniciais. Só que depois que isso está pronto, depois que você tem esse template pronto, fica muito fácil você desenvolver o seu projeto e também retirar informações desse seu projeto. Então isso se torna muito eficiente e prático. Análise final antes da impressão. Por que é bom fazer uma análise final antes da impressão? Você faz uma análise, vê se não tem informações sobrepostas, se você colocou as informações suficientes no teu projeto, se aquele detalhe está bem explicado e tem todas as informações para ser executado com eficiência na obra. Então é importante fazer esse pente fino em todas essas informações antes de fazer a impressão, porque isso é uma economia e você também favorece a questão da sustentabilidade e também você coloca informações precisas na obra. Isso é interessante na parte de elaboração de projeto. Projeto legal. Então, o projeto legal ele é basicamente um projeto para você apresentar para a prefeitura, né? Ou algum órgão competente que exige a aprovação desse projeto, seja municipal, estadual ou federal. Geralmente são as prefeituras que tomam conta dessa legislação na parte de projeto, que é um departamento de urbanismo. Então, você deve entrar em contato para saber quais são os padrões que devem ser apresentados esses projetos para atender toda a necessidade do município e você entender o plano diretor, o plano de ocupação de solo daquela região, né? Então, os coeficientes de permeabilidade do solo, a taxa de ocupação, então todas essas informações necessárias para aprovar o teu projeto lá, você deve consultar a prefeitura da região onde você está fazendo a aprovação desse projeto. E o projeto arquitetônico também tem o quê?
Interiores, né? Paisagismo, renderização. Então, o cliente ele deseja que os projetos, todas as imagens sejam renderizadas, né? Então, hoje tem um nicho de mercado para isso, né? Tem profissionais que só trabalham com renderização, né? Então, todo mundo desenvolve o projeto, né? E manda para esses profissionais para eles fazerem a renderização dessas imagens. Hoje, para você fazer uma renderização, você tem que ter um computador já com uma placa de vídeo dedicada, você tem que ter softwares específicos para fazer isso. Então, às vezes esse custo acaba sendo elevado e também por não ser uma demanda alta, às vezes no teu escritório ou da tua lista de clientes, então acaba você terceirizando esse serviço. Então, é um mercado, é um nicho de mercado que vem crescendo bastante, ainda mais diante desse utilização dos softwares em BIM. Agora, como a gente falou da parte dos projetos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os softwares, né? Então, aqui, essa parte que a gente já fechou de detalhamento, né? A parte dos projetos, a parte de arquitetura. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os softwares, né? Quais são os softwares que são utilizados, né? Então, na parte de arquitetura, hoje a gente tem dois softwares bem difundidos. Temos o Revit e temos o ArchiCAD, né? Um dos softwares que a gente mais utiliza aqui no mercado, que são os primeiros que foram bem difundidos no mercado, né? Então, não estou fazendo propaganda nenhum dos dois, mas o Revit é um dos que a gente mais utiliza, né? E dos projetos complementares a gente tem para estruturas, né, o TQS, Iberic, Tecla, a gente tem os softwares dos outros complementares também. Então, hoje a gente está munido de todos os softwares para poder trabalhar 100% em BIM em todos os projetos, né? Então é isso aí, pessoal. A gente fechou esse primeiro módulo, né? Então esse módulo ele é basicamente uma visão geral e macro de todo o sistema da parte tanto de projetos de arquitetura como projetos complementares. Caso ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai estar respondendo, né? Nossa equipe vai entrar para responder todas essas informações e dúvidas que tenham sido geradas durante esse módulo. Muito obrigado e até o próximo módulo 2.